Oi, gente! Com muita alegria, né, que eu tô aqui, com muita saudade, né, atendendo aí a um pedido aí que o pessoal me fez para gravar esse vídeo, né, sobre castidade, né? Então é desse assunto que nós vamos falar e eu queria que a gente começasse então fazendo uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, primeira coisa, né? O que é castidade? Castidade vem do latim, né? Uma palavra chamada castus e significa puro, né? Então, castidade tem a ver com pureza. Muita gente confunde, né, castidade com celibato, né? Então, olha só, são coisas diferentes, tá? Uma coisa é a pessoa que resolve ser celibatária, né? Que é uma opção, né? Por exemplo, o padre, né? Ele deve ser celibatário, por exemplo. Tem pessoas solteiras, né? Que fazem o voto do celibato, mas a castidade ela é para todo mundo, seja jovem, seja adulto, seja solteiro, seja casado, seja heterossexual, seja homossexual, seja o que for, a castidade é para todo mundo. Então é isso que nós vamos tentar esclarecer aqui, né, em alguns minutos, tá bom? Então olha só, sobre a pureza, né, a gente busca a pureza naturalmente em tudo, né? Um exemplo assim que eu posso dar, por exemplo, é quando a gente vai beber água. Você escolhe uma água limpa ou uma água suja, né? Claro que a gente vai escolher a água que seja o mais limpa possível que a gente puder escolher, né? Naturalmente a gente escolhe a pureza, né? Então a pureza é uma escolha natural, sim, do ser humano, né? Então a castidade ela é essa virtude que vai valorizar e vai purificar o amor humano, né? Todo amor humano ele tem que ser purificado assim de forma contínua para não se contaminar, né? E o que é contaminar, né, o amor humano? Então a gente pode dizer que é o egoísmo, né, que torna o amor impuro, né? Então o egoísmo às vezes ele até se disfarça de amor, né? Mas normalmente para se obter o que quer do outro, né? Uma vez eles fizeram uma pesquisa, né, com jovens universitários lá nos Estados Unidos. E aí a pesquisa concluiu, né, que 40%, né, dos jovens masculinos americanos admitiram, né, que disseram eu te amo, né, para alguma mulher só para poder fazer sexo com ela, né? Então a castidade ela vai purificar o amor humano do egoísmo, né? O egoísta ele não importa se ele faz alguém sofrer ou se causa danos a alguém, contanto que ele consiga o que ele quer. Isso é egoísmo. Então, alguém poderia até questionar, por exemplo, mas no nosso namoro, assim, nós dois estamos de acordo, nós dois nos amamos, né? O que tem de mal a gente ter, por exemplo, uma relação sexual? Então, né, poderia dizer o seguinte, né? Quando, né, essa busca do prazer e do sexo, eles entram na relação, né, num namoro antes do tempo, né, que o tempo certo seria o matrimônio, então a relação acaba se distorcendo, né? Essa parte impura, essa parte do prazer, ela acaba sendo o objetivo principal da relação e o resto se torna acessório. Então as pessoas acabam se conhecendo menos, as pessoas acabam, né, não tendo toda aquela intimidade que elas deviam ter. Não rezam juntos, né, nem se abraçar, não se abraçam, né, tudo isso aí que a gente podia dizer. Aí eu queria, né, falar para vocês então uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 25.
Gálatas 6,25 fala assim: se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então a gente tem que lembrar que nós somos seres dotados de um corpo e de uma alma. Então tem gente que só preocupa em cuidar do corpo, em dar prazer para o corpo. Só que a gente tem uma alma imortal e o nosso corpo é mortal. Então, embora a castidade signifique uma privação, ela não é o mal. O casto ele não se priva de uma coisa devida, ele se priva de uma coisa indevida. Porque quando a gente fala de privação, normalmente a gente pensa que é uma coisa ruim se privar de alguma coisa. Mas a igreja fala, a igreja inclusive aconselha o jejum de comida, por exemplo, que essa privação é uma coisa boa, que sustenta a nossa alma espiritualmente falando. Então, o casto ele se priva de algo indevido. Então, alguém poderia então falar assim, mas não é devido então, a natureza humana que o homem e a mulher se sintam atraídos, essa atração dos sexos não é algo natural, que a castidade poderia então estar, sei lá, repelindo de uma forma artificial, não seria um mal que os jovens reprimam essa inclinação natural, se abstendo de relação sexual, por exemplo. Então, a resposta para isso é bem simples assim. A natureza humana, ela não é, como eu falei agora, só o corpo. A gente tem também a natureza espiritual. Então, do mesmo jeito que a gente tem o instinto de comer comida, para se sustentar, a gente foge dos perigos. Então, é natural também que todo instinto seja regulado pela razão. Porque olha só, a gente precisa comer uma comida, mas se a gente come demais, a gente passa mal com essa comida. Então, quem regula isso? É a razão, para a gente não cometer, por exemplo, o pecado da gula. Então, da mesma forma, a castidade então vem para a gente poder regular, então, para que a gente não se transforme a nossa natureza num jogo de instintos. Quer dizer, eu vou satisfazer todos os meus instintos e isso vai me fazer feliz, será? Então, por exemplo, dando um outro exemplo, um motorista de um ônibus, o ônibus cheio de passageiro, quando ele pega o volante e vira fazendo uma curva, ele está desviando do sentido natural. O sentido natural do ônibus é ir reto, de repente cair numa ribanceira. Mas olha só, ele contraria essa tendência natural do veículo de seguir em direção ao abismo, girando o volante. Então, olha só, é uma coisa racional. Essa mudança de trajetória, ele vai ser uma coisa para não deixar que o mal aconteça. Então, a castidade é da mesma forma, é para que não deixar que um mal maior aconteça. Essa privação não é má, ela, na verdade, é um bem. O casto, quando ele se priva assim, da relação sexual antes do matrimônio, ele está privando de uma coisa indevida. Então, por exemplo, se ele é solteiro, o corpo alheio não pertence a ele ainda. Unir a esse corpo, então, seria uma falta grave, um pecado, uma falta contra a justiça. O casado, que não seja fiel ao seu compromisso conjugal também, unindo a uma terceira pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa, ele também está fazendo algo indevido. Então, desse modo, a castidade, longe de ser um mal, ela é um bem, porque ela vai preservar o namoro, vai preparar o matrimônio e vai dar uma solidez para a família e, de uma forma geral, vai enobrecer o ser humano. Então, eu peguei alguns pontos aqui para refletir com vocês. O catecismo ele fala bastante sobre a castidade. São muitos parágrafos mesmo, Não dá nem para a gente falar de tudo. Mas eu selecionei alguns pontos aqui para refletir. O catecismo da Igreja Católica ele é muito rico. Até sugiro depois, quem puder, a ler sobre esses artigos que fala o catecismo. Então, por exemplo, do artigo 2331 até o 2359, eles falam só sobre a castidade. Então, quem puder depois lê com mais detalhes. Mas eu vou comentar algumas coisas aqui para a gente meditar sobre isso. Tudo agora que eu vou falar baseado no catecismo. O catecismo fala assim, que Deus é amor,
E Deus criou o homem à sua imagem. Ó, Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Está lá em Gênesis 1, 27. Então, olha só. Primeiro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Aí o catecismo vai falar da sexualidade. A sexualidade, ela afeta todos os aspectos da pessoa humana, mas é a unidade do corpo e da alma, né? Então diz respeito particularmente à afetividade, né? A capacidade assim que a gente tem de amar, né? De procriar, então também de criar laços de comunhão com outra pessoa. Então compete a cada um, né? Homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, né? Então a diferença, né, e complementaridade física, moral e espiritual orienta para os bens do matrimônio e para o progresso da vida familiar. Quando Deus criou, né, o ser humano, homem e mulher, Deus conferiu a dignidade pessoal de igual modo ao homem e à mulher. Homem e mulher são em dignidade iguais. O homem é uma pessoa e isso na mesma medida para o homem e para a mulher, porque ambos são criados à imagem e semelhança de um Deus pessoal. Então, cada um dos dois sexos, né, com uma dignidade igual, né, embora cada um de uma forma diferente, eles são imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no matrimônio, né, é um modo de imitar na carne essa generosidade e a fecundidade de Deus que criou o ser humano, né? Então, lá no Gênesis 2:24 fala assim: o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, é dessa união que procedem todas as gerações humanas, todo ser humano. Jesus veio, né, restaurar a criação na pureza das suas origens, né? Então, no Sermão da Montanha, Jesus é até rigoroso pra caramba, né? Ele fala, por exemplo, lá em Mateus 5, 27 e 28, ele fala assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração, né? Então, olha que forte que é isso, né? É, a castidade, né? A gente até reza, já viu aquele ato penitencial da missa que a gente reza assim, é, é, porque pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então a gente peca de 4 formas: pensamento, palavra, ação e a omissão, que também é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que Jesus fala, né? Só o pensamento já é contrário. Então a gente viu que castidade vem de pureza. Essa pureza, então, a gente tem que levar para todo lado da nossa vida. Ou seja, a gente deve passar a nossa vida purificando, né, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, para viver aquilo que Deus quer que a gente viva, né? Jesus, né, falou, né, lá em Mateus 19, não separe o homem aquilo que Deus uniu, né? Então a igreja, né, toda a tradição da igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana, quando ele fala assim, não pecar contra a castidade, né? Então o catecismo fala assim, né, que a castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa, e daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. Essa sexualidade, né, que se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. A virtude da castidade, ela engloba, então, a integridade da pessoa e a integralidade da doação, né? Olha o que importante que é a castidade, né? Então o catecismo ainda fala assim para a gente, né? A pessoa casta, ela mantém a integridade das forças de vida e do amor em si depositadas. Essa integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a qualquer comportamento que seja suscetível de ofender, então, essa integridade total, tá certo? Então,
o catecismo ainda fala assim, né, que a castidade implica uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e torna-se infeliz, né? O homem atinge essa dignidade quando ele se liberta de toda a escravidão das suas paixões, quando ele prossegue o seu fim na livre escolha do bem e se procura de modo eficaz os meios adequados para isso, né? Então, quem quiser permanecer fiel nas promessas do seu batismo e resistir às tentações, tem que ter o cuidado, então, de procurar os meios. Quais são esses meios? Né? O conhecimento de si mesmo, né? A prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra, a obediência aos mandamentos de Deus, né? A prática das virtudes morais e a fidelidade à oração, né? Aliás, todo mundo, todos os santos que falam de castidade, eles falam sobre a oração, né? A oração, ela é muito importante, tá? Então, a virtude da castidade, ela vai girar na órbita da virtude da temperança, né? Tem 4 virtudes humanas e 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, amor. E, né, das 4 virtudes humanas ou cardeais, uma delas é a temperança, vem de tempero, equilíbrio. Então, né, a virtude da castidade, ela gira nessa órbita da temperança, que vai então fazer com que a gente comande a nossa razão, né, as nossas paixões e todos os apetites da sensibilidade humana. Porque os filósofos já falavam, né, que a gente tem 3 tipos de alma, né? A alma vegetativa dos vegetais, a sensitiva dos animais e a intelectiva do ser humano. E os filósofos antigos, lá da época de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles chegaram à conclusão de que a alma intelectiva do homem, ela é dotada de inteligência e vontade. Então a inteligência domina a vontade, né? Então a inteligência controla essa vontade. Porque quando a inteligência não controla essa vontade, então é a alma sensitiva, é o animal, né? O animal, ele dá vontade, ele faz o que está na frente, porque ele tem um instinto, ele não tem uma razão, uma inteligência. Então o ser humano, ele tem que ver que ele é superior aos animais. E às vezes a gente não vê isso, né? Então é isso que o catecismo fala, que o domínio de si mesmo é uma obra de grande fôlego. Nunca poderá considerar total e definitivamente adquirido. Implica um esforço constantemente retomado em todas as idades da vida. O homem virtuoso e casto, ele se constrói dia a dia com as suas numerosas decisões livres. Por isso, ele conhece, ama e cumpre o bem moral segundo cada fase da sua vida, do seu crescimento, tá? A castidade também pressupõe o respeito pelos direitos da pessoa, particularmente o de receber uma informação e educação que vão respeitar as dimensões morais e espirituais da vida humana. Quase ninguém recebe essa educação católica, né? A castidade, ela é ainda uma virtude moral, mas é também um dom de Deus, uma graça, um fruto do trabalho espiritual. É o Espírito Santo que concede a graça de imitar a pureza de Jesus, aquele que nos regenerou pela água do batismo, tá certo? Então a virtude da castidade, outra coisa importante, ela se expande na amizade. O catecismo indica isso, viu? A amizade. A castidade se exprime especialmente na amizade com o próximo. A amizade que pode ser desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todo mundo. Ela conduz à comunhão espiritual, tá certo? Então aquela amizade desinteressada, aquela amizade de amigo mesmo. Hoje em dia é raro isso, já percebeu? Tanto que é raro. Sabe por que amizades verdadeiras são raras? Porque a gente não vive a castidade, porque tudo tem outros interesses, né? Então eu convido você a pensar nisso, e como o catecismo sugere aí, né, a começar a olhar as pessoas com pureza, né? Inclusive isso vai ajudar a ter mais amigos, né, que também pensem da mesma forma. Então o catecismo fala que todo batizado é chamado à castidade. Então castidade é para todo mundo, jovem, criança, velho, idoso,
todos, né, solteiros, casados, padres, todos têm que viver a castidade, não importa a forma de vida. Então a castidade ela tem que qualificar as pessoas segundo os seus diferentes estados de vida. Uns na virgindade ou no celibato consagrado, né, caso do padre, por exemplo. Outros, né, de modo que a lei moral para todos determina e conforme são casados ou solteiros. As pessoas casadas são chamadas a viver a castidade conjugal. As outras praticam a castidade na continência. Né? Então o solteiro, né, se priva então, né, não só da relação sexual, mas de todas as coisas que não são puras. Né? Às vezes pensamentos, às vezes, né, toques, né, beijos mais profundos, né, tudo isso aí então pode ser ofensa contra a castidade, tá? Então a igreja ela nos fala quais são as ofensas contra a castidade. Eu vou falar rapidamente agora quais são. Primeiro a igreja fala da luxúria. O que é luxúria? É um desejo desordenado de prazer venéreo, né? O prazer sexual é moralmente desordenado quando procurado por si mesmo, isolado das finalidades de união e procriação que são próprias do matrimônio, tá certo? Então, luxúria é quando a pessoa só busca prazer, 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 prazer. Ela guia a vida dela, ela acorda já pensando que, né, que hora que ela vai sentir prazer carnal no dia. Isso é um pecado grave, chama luxúria. A pessoa se guia pelo prazer. Depois, outro, né, a segunda ofensa à castidade é a masturbação, né? Que todo mundo sabe então o que é. Né? A masturbação é grave e, inclusive, né, vou até falar de uma outra aqui que a igreja coloca aqui como quarta, é a pornografia também, né? Que é você ver materiais pornográficos, né? Por exemplo, a internet mesmo oferece muita coisa. Então, olha só, quando se junta, né, masturbação e pornografia, além de ser pecado, né, ainda, né, se você pesquisar aí depois, né, médicos, né, pessoas, né, psicólogos, tantos aí falam das consequências, né, de quem tem esses vícios, né, tanto da pornografia quanto da masturbação, e um acaba conduzindo ao outro também, tá certo? Então, cuidado, né? É muito difícil sair desses vícios, tá? Eu já vi pesquisas aí que falam que é mais fácil o cara deixar de cheirar cocaína do que de sair do vício da pornografia, por exemplo, tá certo? Então, se você tem esses vícios, você precisa de ajuda, tá? Pede ajuda para um padre, pede ajuda para alguém que possa te ajudar. Né? Porque o pior ainda do que ser vício, de fazer mal fisicamente, fazer mal para o corpo, né? Você pode ver isso, pesquisa na internet que você vai ver um monte de estudos sobre isso, mas além disso, o pior de tudo é pecado, ofende a Deus. Então, nisso nós já falamos então, né, de luxúria, masturbação e pornografia. Aí tem um outro que é a fornicação. O que é fornicação? É a união carnal fora do matrimônio entre mulher e homem livres. Né? Então, assim, é o sexo entre pessoas livres. A palavra que é chamada isso é fornicação. Então, olha só, né, cometer, né, atos sexuais, pessoas solteiras, é um pecado grave contra o sexto mandamento, né, e contra a castidade. Outro, a prostituição. Né? Então, a prostituição também é um atentado contra a dignidade da pessoa que se prostitui. Né? O catecismo fala que quem paga peca gravemente contra si mesmo, né? Quebra a castidade a que obriga o seu batismo e mancha o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Outra coisa é o estupro, né? O estupro nem se fala, além de ser um pecado grave, ele também é um crime. Mas pior do que ser um crime é ser um pecado grave, né? Pecado gravíssimo, né? E por fim, né, a última das ofensas à castidade é a homossexualidade. Sobre a homossexualidade, né, como é uma coisa que a gente tem de uma forma muito comum, a gente tem que saber diferenciar. Não é pecado ser homossexual, é pecado praticar os atos homossexuais. Né? Eu poderia dar o exemplo aqui de Jesus com a mulher adúltera. Lembra quando pegaram a mulher em adultério e jogaram na frente de Jesus, todo mundo com pedra na mão? Jesus falou, eu também não te condeno. Mas logo em seguida Jesus falou, vai e não peques mais. Então é a mesma coisa. Jesus não condena, né, o homossexual, mas ele fala, vai e não peques mais. Como o heterossexual, tá? O heterossexual também, namorado,
peca da mesma forma, tá? O heterossexual, casal de namorado que vai ter relação sexual é um pecado grave, é uma ofensa à castidade. Então, olha só, eu vou falar aqui o que é a igreja. São 3 parágrafos, né? Eu vou ler aqui para ficar certinho o que a igreja fala sobre a homossexualidade. Então, olha só, presta atenção. A homossexualidade, ela designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fechando o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Aí, esse é um tópico. Aí o próximo tópico fala assim: um número considerável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, objetivamente desordenada, constitui para a maior parte deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. E aí o terceiro e último ponto fala assim: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, sacramento, eucaristia, confissão, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Olha que bonito, né? Então, olha só, todos nós somos chamados à santidade, né, no estado de vida, independente de quem a gente é, ou de como a gente é, ou de que atração a gente tenha. A nossa inteligência, ela pode dominar o nosso instinto, né? E castidade é isso. É uma privação de algo que é indevido, de algo que nos traz tristezas, né? De algo que pode até trazer prazer, mas o prazer não é sinônimo de felicidade, né? Então, né, a castidade ela é muito importante. E eu queria falar de um último ponto aqui, né, que a igreja fala, né? Eu vou até ler ao invés de falar, porque é muito bonito isso aqui. É o parágrafo 2391 do Catecismo. Fala assim: hoje em dia, há muitos que reclamam uma espécie de direito à experiência, quando há intenção de contrair matrimônio. Seja qual for a firmeza do propósito daqueles que enveredam por relações sexuais prematuras, estas não permitem assegurar que a sinceridade e a fidelidade da relação interpessoal de um homem e de uma mulher fiquem a salvo, nem, sobretudo, que esta relação fique protegida de volubilidade dos desejos e dos caprichos. A união carnal só é legítima quando se tiver instaurado uma definitiva comunidade de vida entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera o ensaio, exige o dom total e definitivo das pessoas entre si. Então, isso aí é o que fala o parágrafo 2391 do Catecismo. Gente, quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou assim, lá em Gênesis 2, né? Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Olha a ordem. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e depois se torna uma só carne. Deixa seu pai e sua mãe, une a sua mulher, matrimônio, casamento e depois se torna uma só carne. A gente precisa respeitar a ordem que Deus passou, porque, né, a gente vê consequências de namoros feitos de forma errada. São o alto número, por exemplo, de divórcios. Né? Não que todo divórcio seja por esse motivo, mas grande parte é. Como a gente namora errado, então, né, o casamento acaba, às vezes, sendo errado também, porque você não conhece a alma da pessoa. Aí fala assim, mas eu namoro, eu não aguento ficar sem ter uma intimidade carnal. Olha só, o amor, ele prova que isso é possível. Né? Então, a pessoa que ama, ela pode ficar um tempo sem ter essa intimidade sexual, sim. E isso é amor.
né? Isso é amor. Ter a intimidade sexual não revela amor nenhum. Até os animais fazem sexo, até os animais têm relações sexuais e animais não fazem isso por amor. Né? O cachorro não se junta com a cadela lá, vou escolher essa cadela aqui porque eu amo ela. Não, a primeira cadela que aparece na frente é ele. Se a cadela estiver no cio, meu amigo, vai embora. A cadela, o primeiro cachorro que aparece na frente, se ela está no cio, vai embora. E olha que triste, às vezes nós como seres humanos procedemos da mesma forma. Olha que triste, que feio que é isso, né? Por quê? Porque a gente não busca a pureza. E aí a gente perde amizades, a gente perde tudo. Por quê? Porque a gente não consegue mais olhar para as pessoas com pureza. Se você é essa pessoa que não consegue olhar para as pessoas com pureza mais, né, então busca a castidade, porque ela é a solução, ela é uma forma de viver com alegria. Você quer viver com alegria, né? A castidade é uma das melhores formas, porque ela é uma pureza. Você olha para as pessoas com pureza, sem segundas intenções, sem querer mais nada. Isso é a castidade. É um desafio, é difícil, não é fácil. Mas olha só, é o que Deus nos traz, porque compensa demais. Compensa demais você viver essa pureza e isso traz uma alegria não só aqui nesse mundo, né? Já é uma alegria nesse mundo, mas uma alegria eterna que vai até o céu. Né? Isso então é a castidade, né? Não sei se deu para entender bem aí tudo que eu falei, mas o objetivo então é a gente então buscar essa castidade sempre na nossa vida, né? Como São Paulo fala em uma das suas cartas aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Então a nossa liberdade permite que a gente faça qualquer coisa, mas será que tudo convém? Né? Quem consegue viver uma liberdade verdadeira não faz o mal, só faz o bem. Porque a verdadeira liberdade não é escolher se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. A verdadeira liberdade é escolher fazer o bem sempre. Deus, que é o ser mais livre, ele só escolhe fazer o bem. Né? Então nós que somos imagem e semelhança de Deus também temos que escolher fazer o bem. Né? Isso é uma opção de vida sempre. Então, castidade é isso, pureza. A pureza que traz alegria, a pureza que traz intimidade com Deus, a pureza que traz o Espírito Santo. Normalmente as pessoas que não vivem a castidade sempre reclamam, né? Que não conseguem ter intimidade com Deus, que sempre reclamam que não conseguem viver próximo de Deus, sempre reclama. Mas olha só, talvez o segredo está aí, né? A oração, né? A castidade, né? Que traz mais intimidade nessa oração. As pessoas castas costumam ter, né, intimidade na oração. As pessoas não castas costumam perder um pouquinho dessa intimidade. Né? Então, a gente precisa se unir a Deus. Porque como fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado significa feliz, né? Então, ó, felizes os puros de espírito, porque esses verão Deus, sem intermédio de ninguém. Né? Você quer ver Deus direto? Seja puro. Não à toa Jesus fala, né, que o reino dos céus é para aqueles que tiverem o coração semelhante ao de uma criancinha. Quem não for semelhante a uma criança não poderá entrar no céu, diz Jesus. Né? Então, essa pureza de uma criancinha que a gente precisa voltar a ter. Quem perdeu, claro, e quem não perdeu, né, continuar a ter a pureza de uma criança que leva até Deus. Né? Para quem viu, né? Para quem não viu, até aconselho a ver o filme O Milagre na Cela 7, né? Então fala lá de uma pessoa que tem problemas, né? Né? Uma inteligência um pouquinho abaixo da média, e nisso traz uma pureza, e ele vive uma pureza a ponto que ele é preso injustamente, né? Acusado de cometer um homicídio, né? Mas ele vive com tanta pureza que no meio dos maiores bandidos lá ele consegue amar todo mundo e consegue mudar a forma das pessoas verem. Né? Porque o amor puro, ele é capaz de fazer isso, ele é capaz de mudar tudo, né? Não é à toa que Jesus nos aconselhou a ser puro, né? Veja depois esse filme, né, se você puder, né, O Milagre na Cela 7, ele é fantástico nesse ponto, né? A gente chora muito nele, e eu convido, né, que esse choro tenha um sentido, a gente entender que é assim que Jesus quer que a gente viva, é dessa forma que Jesus quer que a gente viva, puro, né? Puro. Né? Às vezes a gente é inteligente demais e usa essa inteligência demais para se corromper. Né? Lembra? Se eu colocar um copo de água aqui limpa e um copo de água suja aqui, você vai escolher qual copo de água para beber? É claro que você vai escolher o limpo. Um copo de água cheio de barro,
né? Vai te trazer mal, vai te trazer doenças. A gente naturalmente escolhe as coisas limpas. Por que espiritualmente a gente não faz isso? Escolha então, né, ser limpo espiritualmente, vivendo a castidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão Deus. Você quer ver Deus? Seja limpo, seja puro, seja casto. Amém? Fica com Deus, galera. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.